O que significa muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, em Mateus 22:14. Essa afirmação é a conclusão da parábola da festa de casamento. Jesus contou essa parábola para mostrar como será o reino dos céus quando chegar o fim dos tempos. Na parábola, o rei envia os seus servos para reunir os convidados para a festa de casamento, mas os convidados se recusaram a comparecer, alguns porque estavam muito ocupados com suas próprias atividades mundanas e outros porque eram positivamente hostis ao rei. Então, o rei ordenou que seus servos saíssem e convidassem qualquer pessoa que encontrassem, e muitos vieram e encheram o salão de festa. Mas o rei vê um homem sem roupas de casamento e o manda embora. Jesus conclui dizendo que muitos são chamados, convidados para o reino, mas somente aqueles que foram escolhidos e receberam Cristo virão. Aqueles que tentam entrar sem a cobertura do sangue de Cristo por seus pecados não estão vestidos adequadamente e serão enviados para as trevas exteriores, ou seja, para o inferno. Muitas pessoas ouvem o chamado de Deus por meio da revelação que Ele faz de si mesmo por meio da criação, da consciência e da pregação da palavra. Mas somente os poucos responderão, porque são os que realmente estão ouvindo. Jesus disse várias vezes: quem tem ouvidos, ouça. Isso está em Mateus 11:15, Marcos 4:9, Lucas 8:8, 14:35. A questão é que todos têm ouvidos, mas apenas alguns estão ouvindo e respondendo. Nem todos os que ouvem o Evangelho o recebem, mas apenas os poucos que têm ouvidos para ouvir. Os muitos ouvem, mas não há interesse ou há total antagonismo em relação a Deus. Muitos são chamados ou convidados para o reino, mas nenhum é capaz de vir por conta própria. Deus precisa atrair o coração daqueles que vêm, caso contrário, eles não virão. Isso está em João 6:44. Em 2 Coríntios 5:17 nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Deus cria a vida, concede o arrependimento e dá a fé. O homem é totalmente incapaz por si mesmo de fazer essas coisas que são necessárias para entrar no reino dos céus. Em Efésios 1:4-6, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória e da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. A salvação é pela vontade e prazer de Deus para a sua glória. João 6:37-39, 44-45. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai,
vem a mim. Portanto, todos os escolhidos de Deus serão salvos, sem exceção. Eles ouviram e responderam porque têm ouvidos espirituais para ouvir a verdade. O poder de Deus torna isso certo. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Como saberemos se estamos entre os poucos que têm ouvido para ouvir? Respondendo ao chamado. A certeza desse chamado certo, desse chamado escolhido, vem do Espírito Santo. Considere Filipenses 1,6, que diz: "E estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus." Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso está em Filipenses 2, 12, 13. Se ouvirmos com nossos ouvidos espirituais e respondermos ao convite, haverá temor e tremor em nossas almas ao reconhecermos que foi a obra de Deus em nós que causou a nossa salvação.